Vamos ver, então, os conceitos principais relacionados à farmacologia do abuso de substâncias. Tá? A gente coloca abuso de substâncias, mas pode ser abuso de qualquer coisa. Então, de comida, de sexo, de jogo, de compras, de trabalho. Então, o abuso dentro do cérebro, ele independe de qual foi o estímulo externo. É claro que, dependendo de qual é o estímulo, você tem um efeito mais intenso ou menos intenso no cérebro. Mas a circuitaria do abuso é a mesma e é a que a gente vai ver agora. Esta é uma estatística americana que mostra a prevalência dos abusos de substâncias, obviamente, nos Estados Unidos. Tá? Essa parte mais escura, embaixo, significa álcool. Tá? Então, essa é a prevalência do abuso do álcool. As faixinhas no meio são drogas ilícitas, são drogas de abuso que não são comercializadas livremente. Quer dizer, livremente elas não são comercializadas oficialmente. E a parte de cima é álcool mais as substâncias ilícitas. Então, pessoas que são dependentes ou que são abusadoras tanto do álcool quanto de outras substâncias ilícitas. Então, a gente percebe aqui que, em termos de quantidade, o álcool é o principal problema. E realmente é o esperado, porque é fácil você comprar álcool. Então, a obtenção do álcool, ela é mais simples. Por isso que acaba até prevalecendo mais. Entre as substâncias ilícitas, a gente tem a maconha num predomínio bem grande, analgésicos. Percebam que isso daqui é americano. Então, são dados dos Estados Unidos da década de 2000 a 2010. Porque os analgésicos lá, principalmente a fentanila, já acabaram se tornando um problema de saúde pública. Eles estão numa epidemia de opioides. Na próxima vez que estatísticas cumulativas forem feitas, provavelmente os analgésicos vão ter ultrapassado a maconha. Até porque em muitos estados americanos a maconha já é legalizada. Bom, depois dos analgésicos, a cocaína, tranquilizantes, então drogas terapêuticas, estimulantes, a heroína, que está aqui separada dos analgésicos, porque ela é uma droga fundamentalmente de abuso. Então, você não usa heroína na terapêutica. E esses analgésicos que estão aqui sendo representados são basicamente morfina e fentanila, que são drogas terapêuticas que o pessoal acaba utilizando como drogas de abuso. Sobretudo fentanila. A fentanila nos Estados Unidos está sendo um problema absurdamente profundo. Depois da heroína, os alucinógenos, os inalantes e os sedativos, tá? Tipo barbitúrico, por exemplo. Então, aqui a gente vê que a maconha é largamente a droga mais utilizada, novamente reforçando que isso daí foi feito em 2013. Tá? Quando isso for novamente feito, então, quando eles fizerem um novo estudo retrospectivo, provavelmente os analgésicos já vão ter ultrapassado. Então, vamos ver alguns conceitos básicos, inclusive de nomenclatura, para a gente conseguir embasar o nosso estudo. Primeiro, algumas definições. O que é abuso? Abuso é a autoadministração de substâncias de forma não aceita pela sociedade e de forma que exista algum efeito adverso em relação a essa administração. Adicção é um padrão comportamental compulsivo de abuso. Tá? Então, quando você está abusando compulsivamente, tá? Persistentemente, você diz que você está numa situação de adicção. E o que é compulsividade? A gente vai ver daqui a pouquinho, um pouco melhor isso, mas basicamente compulsividade são ações repetitivas visando a perpetuação de um comportamento. O que é dependência?
é uma resposta neuroadaptativa do organismo à administração continuada de substâncias, tá? Como você diagnostica uma dependência? Você retira a substância e você verifica se existe uma síndrome de abstinência. Tá? E o que é síndrome de abstinência? Reações físicas e psíquicas que se instalam após a retirada de uma substância independentes. Então, são respostas orgânicas, físicas, à falta da droga. Tá? Então, se você retira a droga e o paciente faz a síndrome de abstinência, significa que ele é dependente da droga. Tá? O cérebro dele, a circuitaria cerebral dele, se adaptou à presença da droga. Então, funcionam alguns circuitos apenas na presença da droga. Quando você retira, então você acaba provocando reações determinadas pela falta da substância. Hábito, uso de substâncias deflagrado por estímulos ambientais e alterado por reforços positivo e negativo. Tá? Então, você consegue condicionar o uso em relação a estímulos ambientais. Aí você desencadeia um hábito. Por exemplo, a pessoa que toda sexta-feira sai com o mesmo grupo de amigos para beber. Então, quando ela encontra aquelas pessoas e é uma sexta-feira, imediatamente ela tem o impulso de procurar pelo álcool. Então, você vai procurar pela substância porque as pistas externas te mostraram, tá? Então, isso é uma reação que envolve também memória, também amígdala, hipocampo. Você tem a memória de ter usado álcool com aquele pessoal naqueles dias, nas sextas-feiras. Então, quando for uma sexta-feira e você encontrar aquelas pessoas, imediatamente a memória vai aparecer e o teu cérebro vai desencadear a busca pelo álcool, tá? Impulsividade, tendência à ação sem reflexão prévia, tá? É a busca da recompensa imediata. Você não racionaliza, você vai emocionalmente apenas. Também vamos ver isso melhor daqui a pouco. Rebote, expressão exagerada da condição anterior ao uso da substância quando ela é retirada abruptamente. O rebote, na verdade, é como se você, quando você retira uma droga, tá? Pode ser uma droga terapêutica também. Você retira a substância, a pessoa, o paciente, o usuário da substância, ele não só se comporta como se ele tivesse sem a substância, ele se comporta como se ele tivesse utilizado uma substância de efeito contrário. Mesmo em drogas usadas em terapêutica, a pessoa utiliza, por exemplo, um hipnótico para induzir sono. Se a pessoa para de utilizar esse hipnótico, não só ela não vai ter sono, ela vai se comportar como se ela tivesse tomado um estimulante, tá? Isso é rebote. Reforço, condicionamento positivo no ato de administrar a substância. Então, o uso da droga reforça o próprio uso, tá? É um condicionamento positivo. Tolerância, a gente já viu. Você usa a droga por um tempo, o efeito dela começa a diminuir. Você tem que aumentar a dose. Quais características o DSM-5 diz que o paciente tem que ter para ser diagnosticado como portador de transtorno por uso de substâncias? Ele tem que ter, o mais importante, o padrão desadaptativo de uso de substâncias levando ao prejuízo funcional, ou sofrimento significativo, ou as duas coisas, tá? Então, ele tem que ter, em 12 meses, pelo menos 2 dos critérios abaixo, que significa um transtorno de grau leve, entre 2 e 3 desses
sintomas abaixo, a gente está num transtorno de nível moderado e mais de 3 a gente está em nível grave. Tá, e o que é um padrão desadaptativo? É quando você dissocia o teu comportamento, digamos assim, fisiológico, tá? Que é o comportamento, entre aspas, normal da pessoa naquelas situações. Então, você altera o comportamento em relação ao uso da substância. Tá? Então, quais são os critérios aqui de baixo que a gente vai ver quantos o paciente está apresentando? Primeiro, uso recorrente que leva ao não cumprimento de obrigações sociais e profissionais. Então, o paciente acaba tendo perda na qualidade de relacionamento, ele tem perda profissional, ele tem perda econômica, tá? Isso relacionado ao uso recorrente da substância. Depois, o uso recorrente em situações de risco. Então, a pessoa usa a droga no meio de gente desconhecida, então perde a consciência ali no meio de gente que ele não conhece. Ele vai procurar droga em traficante, ele vai na Cracolândia, ele começa a comprar a droga do traficante e não pode pagar por essa droga, então situações de risco. E ele não consegue evitar o uso, ele sabe que está sendo perigoso, mas ele continua ali utilizando. O que mais? Uso contínuo, apesar de todas essas perdas que a gente acabou de ver. Então, ele não para de utilizar, apesar de perceber as perdas que ele está tendo em termos de relacionamento, em termos profissionais, em termos econômicos, em termos de segurança. A presença da tolerância, a presença da abstinência, quando você retira a droga, aí já está indicando que o paciente está dependente, tá? Além do que, uso em quantidades maiores ou por períodos mais longos do que o pretendido. Desejo persistente ou esforços mal sucedidos para controlar, reduzir ou parar o uso da droga. Grande parte do tempo da pessoa gasto na obtenção, no uso ou na recuperação do efeito da droga. Atividades importantes para a pessoa, abandonadas ou reduzidas devido ao uso da substância. Uso contínuo, apesar do conhecimento do problema físico ou psicológico, provavelmente causado ou exacerbado pela substância. Desejo ou necessidade de usar a substância. Então, você diagnostica o paciente em relação a estes critérios, tá? Se ele tiver dois dos critérios, em um ano você considera como padrão leve, de 2 a 3 padrão moderado de uso, mas mais do que 3 desses sintomas abaixo, você considera uso já o transtorno grave. Um grande alento na pesquisa sobre os abusos e sobre como a gente pode lidar com eles foi a descoberta de que os transtornos relacionados a abuso e adicção são transtornos de impulsividade e compulsividade. Por que isso é importante? Porque existem outras doenças também relacionadas a padrões de impulsividade e compulsividade, como toque, como bulimia nervosa, como síndrome do estresse pós-traumático, tem várias. A gente já vai ver daqui a pouquinho também algumas outras. E essas doenças já estão sendo estudadas há mais tempo. Então, se pôde adaptar alguma coisa no tratamento desses outros transtornos para os transtornos de abuso e de adicção. Tá? Então, você provavelmente conseguiria tratar como se fosse toque, com antidepressores, com ansiolíticos. Tá? Então, assim, já é uma base para que se comece um estudo mais sistematizado do tratamento das adicções. Então, vamos retomar o conceito de impulsividade. Então, predisposição para reações rápidas e não planejadas a estímulos internos ou externos,
com menor consideração pelas consequências negativas destas reações. A impulsividade são comportamentos basicamente reativos, não passam por reflexão. Então você não mobiliza o teu córtex para você fazer um juízo de valores, uma racionalização, tá? Então são reações que não passam por planejamento, por racionalidade, por nada, tá? São reações instintivas, imediatas ao estímulo. A compulsividade, então, agora. Compulsividade é um comportamento repetitivo, prejudicial do ponto de vista funcional para a pessoa que está exibindo esse comportamento. E é um comportamento que não tem função adaptativa, ele não melhora a tua vida inserida no teu meio. Tá? Então, o comportamento compulsivo ele é um hábito ou uma estereotipia. Tá? Estereotipia é quando você repete a mesma coisa inúmeras vezes. Por exemplo, um paciente com toque, que ele precisa passar a mão no trinco da porta 40 vezes antes de sair de casa. Isso é uma estereotipia. Tá? Então, ou ele cria regras para ele, ou ele está fazendo o comportamento porque ele tem medo do que pode acontecer com ele se ele não fizer. Então, vamos imaginar um exemplo. A pessoa cria uma regra, ela fala, olha, eu tô tomando banho, eu vou ficar olhando pela janela do banheiro, eu só vou sair do banho quando eu tiver contado 6 carros verdes aqui na minha porta. Quando passarem 6 carros verdes pela minha porta, eu vou sair do box, vou me enxugar e vou me vestir. Então, ele cria regras, tá? Por que ele faz isso? Porque ele tem medo do que pode acontecer com ele se ele não faz. Então, parece que vai acontecer uma tragédia com a pessoa. Então, ela acaba fazendo o comportamento para tentar dominar essa coisa ruim que ela acha que vai acontecer com ela. Então, como a gente já viu, as adicções e os abusos, eles podem ser caracterizados como formas de um transtorno de impulsividade e compulsividade. Tá? Então, aqui a gente consegue ver o ciclo da adicção. Então, a primeira parte do ciclo é uma parte relacionada com a impulsividade, que você está usando a substância ou você está fazendo o comportamento para obter prazer, para obter euforia, para obter relaxamento. Tá? Então, assim, você utiliza e recebe um reforço positivo, como você teve prazer usando. Quando você está sem a droga, quando você não está usando, o que acontece então? Vem a memória desse prazer, tá? Que vai gerar uma antecipação do uso. Ou uma memória por si própria, ou a memória despertada por pistas externas. Você está no mesmo lugar onde você usou a substância, você está com as pessoas que usaram a substância com você, enfim, então pistas externas. Aí você tem a memória do uso e a antecipação. Aí isso já imediatamente já deflagra no teu cérebro a busca impulsiva da droga. Tá? Isso não é cortical, você não pensa, eu vou procurar a droga. Tá? É um instinto, você vai de forma primitiva atrás da droga. Aí você, pelo mesmo tipo de circuito cerebral, você acaba utilizando a droga de forma que a gente chama, em forma de binge. Então você usa uma grande quantidade em pouco tempo. Tá? Então você tem um uso bem intenso da droga em pouco tempo. Aí você sente a recompensa. Acabou a droga, você se vê sem ela, tá? Abstinência, mas não em síndrome de abstinência. Abstinência aqui significa apenas que você está sem droga, a ausência da droga. O que acontece então? As memórias do prazer voltam,
a antecipação volta e você deflagra a busca da droga e o uso em grande quantidade num curto espaço de tempo. Você cai aqui nesse ciclo. Nesse ponto, ainda não existe a dependência. Depois, quando você já está numa situação de dependência, o que vai acontecer? Você passa para a segunda parte do ciclo, que é a parte relacionada com compulsividade. Então, aqui, a pessoa já não está usando mais a droga para ter prazer. Ela já não tem mais prazer nenhum. Ela só usa a droga porque quando ela deixa de usar, ela tem a síndrome de abstinência. Ela se sente tão mal que ela precisa da droga. Tá? Então, aí você tem a fissura, que é o craving, e a preocupação, porque você tem medo do que vai te acontecer quando os sintomas de abstinência começarem. Tá? Aí isso deflagra o uso da droga, você cai de novo no binge, você usa a droga numa grande quantidade, num tempo pequeno, tá? Mas aqui você já não tem mais recompensa, você já não tem mais prazer. Aqui a única coisa que acontece quando você utiliza a droga é você não ter abstinência. Tá? Então a gente tem um ciclo dos adictos, tá? Baseado em impulsividade, enquanto ainda não existe a dependência, e em compulsividade, quando ela já existe. Resumindo, então, a impulsividade e a compulsividade, elas consistem em falha no controle das respostas, tá? Das tuas respostas comportamentais. A impulsividade é a incapacidade para parar de iniciar ações, tá? Então você faz a coisa e você não consegue se conter. E a compulsividade é a incapacidade de encerrar ações em andamento, tá? Basicamente, quando a gente fala em abuso de substâncias, basicamente por causa do medo dos sintomas da síndrome de abstinência, tá? A incapacidade de parar de iniciar ações, que é a impulsividade, é por causa da memória do prazer, da recompensa. E a incapacidade de você encerrar as ações é justamente por causa do medo que o paciente tem dos sintomas da síndrome de abstinência. Em termos de neurotransmissão, como que isso daí tudo se estabelece dentro do cérebro? Bom, aqui a gente tem o ciclo novamente, tá? Mas aqui com as regiões do cérebro mais relacionadas com a impulsividade e com a compulsividade. E todos os transtornos relacionados com impulsividade, com compulsividade ou com os dois. Transtornos relacionados com os dois. Adicção, jogo compulsivo e binge eating, que é a compulsão alimentar, então obesidade por compulsão, tá? Esses transtornos seguem o ciclo que a gente já viu. Impulsividade e compulsividade. Alguns outros são baseados mais na impulsividade, como TDAH, como a mania, cleptomania, piromania, transtorno borderline, personalidade antissocial. Outros ainda estão mais relacionados com compulsividade. Então, quase todo o espectro autista, a síndrome de Tourette, o skin picking, a tricotilomania, onde o paciente arranca os próprios cabelos, o toque, somatização, hipocondria, compras compulsivas. Aqui, também jogo compulsivo, internet compulsiva, uso compulsivo da internet, todas as parafilias, tipo pedofilia, zoofilia, necrofilia, transtorno de hipersexualização. Então tem
transtornos mais compulsivos, transtornos mais impulsivos e aqueles que são médio a médio, que usam os dois tipos de comportamento, tá? Principalmente as adições às substâncias, ao jogo e ao açúcar, basicamente o binge eating, mas o binge principalmente de açúcar. Os circuitos da impulsividade, eles funcionam basicamente ligando o estriato ventral. O que é o estriato ventral? A via nigroestriatal, a gente já deu uma olhada nela antes na aula de psicoses, tem a ver com o movimento, então é a deflagração do movimento. Para você buscar a droga, você tem que se movimentar. Então, você tem que mobilizar o teu estriato. O tálamo, e aqui as partes da córtex pré-frontal, principalmente o cingulado anterior e o ventro medial, tá? Então, você tem aqui uma circuitaria envolvendo esses centros do cérebro. Na compulsividade, a córtex orbital frontal, que a gente já viu também, o órbito frontal, ele é o freio do nosso comportamento. Quando ele está deficiente, você não consegue frear a busca da substância ou o comportamento, tá? O estriato dorsal, que também tem a ver com o movimento, então você vai buscar a substância, você tem que se movimentar, e o tálamo, tá? Então, a gente tem esses circuitos que vão te levar a receber os estímulos externos, tá? Principalmente de memória de prazer para impulsividade e memória da abstinência, da síndrome da abstinência para compulsividade, vão recrutar o teu estriado para fazer você se movimentar em busca da droga, tá? E vocês envolvem ali o tálamo, o conjunto dos tálamos, que vão te levar a, não a racionalização, mas a sistematização da utilização da droga. E aqui as áreas corticais, tá? Principalmente do pré-frontal, que não vão ter a capacidade de frear, de fazer um freio reflexivo nessa busca. Então, aqui a gente tem a córtex pré-frontal diminuída em relação aos outros centros, tá? Então, isso não é racional, você não racionaliza o uso da droga. Você usa ou pela memória do prazer ou pelo medo de se sentir mal com a síndrome da abstinência. Aqui só uma listinha dos transtornos baseados em impulsividade e compulsividade, que são aqueles que estavam na figura anterior. Mas aqui estão em forma de lista, para vocês verem quantos transtornos psiquiátricos são transtornos de falta de controle dos impulsos e perda do controle das compulsões. Quem começou a estudar isso foi um pesquisador chamado Milner, na verdade Olds e Milner, dois pesquisadores que eles estavam tentando descobrir quais neurotransmissores eram relacionados com as adicções, que eles chamavam de dependência psicológica. Hoje em dia isso aqui não existe mais, tá? Não tem mais dependência física ou psíquica. Toda dependência é física. Então, a dependência que se chamava de psicológica é uma dependência física do mesmo jeito. Mas eles queriam descobrir as bases do que se chamava naquela época, na década de 50, de dependência psicológica. Então, eles usaram ratos e foram colocando nesses ratos eletrodos. Em cada grupo de ratos, eles punham o eletrodo numa das regiões do cérebro, tá? E eles ligavam esses eletrodos ao cérebro do rato e deixavam lá dentro da gaiola uma alavanca para o rato pressionar. E pressionando essa alavanca, o rato recebia no cérebro uma estimulação elétrica. Ou seja,
Dependendo de onde você estava estimulando, ele ia sentir prazer e ia continuar pressionando loucamente a alavanca para ter mais prazer. Nas regiões onde ele não sentia prazer, ele não ia de novo pressionar a alavanca. Tá? Então você estava ensinando o rato, condicionando ele a fazer alguma coisa para obter prazer. E o que se percebeu foi que quando os eletrodos eram colocados numa região do sistema límbico chamada núcleus accumbens, que a gente também já falou dela, existia o comportamento do rato pressionar a alavanca repetidamente, tá? E qual é o neurotransmissor mais importante nessa região? É a dopamina. Daí surgiu a teoria dopaminérgica da recompensa. Então, tem o estímulo externo, seja jogo, seja drogas, seja açúcar, seja aqui exercício físico, seja qualquer coisa que te dê prazer, o estímulo faz com que dopamina seja jogada no sistema límbico, tá? No núcleus accumbens. Aí a dopamina aumenta a sua liberação, lembram, por regulação homóloga. Aí aumenta também a serotonina e as endorfinas por regulação heteróloga. E cada uma delas vai se aumentando por regulação homóloga. E uma vai aumentando a outra por regulação heteróloga. Tá? A regulação homóloga é um neurotransmissor alterando a liberação dele próprio. Regulação heteróloga é o neurotransmissor alterando a liberação de outros neurotransmissores. Tá? Então, a dopamina é fundamental para a sensação da recompensa. Tudo que a gente faz para obter prazer passa por isso, passa por liberar dopamina do sistema límbico. Todas as drogas, sejam de abuso, sejam drogas terapêuticas usadas abusivamente, por algum mecanismo, elas vão jogar dopamina no núcleus accumbens. Tá aqui de novo, tá? Só que num desenho mais detalhado, a gente tem ali, olha, o núcleus accumbens, via mesolímbica, tá? Do sistema límbico. Ali a gente tem a amígdala, que tem a ver com a memória, o hipocampo também. Normalmente a amígdala é uma memória de medo. E o hipocampo é a memória mais de longo prazo, mas uma memória mais declarativa, como se chama. A área tegmentar ventral, que já é lá embaixo no tronco. Lá em cima, a córtex pré-frontal, que teria o objetivo de racionalizar toda essa emoção ali da recompensa e a emoção negativa da falta da recompensa, da falta da liberação de dopamina no núcleus accumbens. Então, vocês percebam que memória está envolvida, estresse tá envolvido, principalmente em relação ali da área tegmentar ventral. A gente tem a racionalização que deixa de acontecer na córtex pré-frontal, quando você está na adicção e depois na dependência, tá? Então, é uma circuitaria que envolve esses componentes. Então, agora vamos rever, na verdade, a relação entre impulsividade e recompensa. Tá? Como a gente já viu, você tem uma memória ou uma pista externa do uso da droga. Então, você usou droga uma vez, sentiu prazer. Aquela memória ficou marcada ali no teu hipocampo, na tua amígdala. E aí, essa memória aparece por pistas externas. Então, você está no lugar que você usou a droga, com pessoas com quem você já usou a droga, ou pistas mesmo internas, tá? O teu craving, a tua vontade de usar a droga outra vez. Então, isso a gente já viu. Agora, vamos ver isso em termos realmente dos centros encefálicos. Então, é o circuito ventral, olha, circuito ventral dentro do cérebro, tá? Que é um circuito ascendente, ele é chamado também bottom-up, ou ascendente. Então, aqui de baixo, olha, da região mais interna
interna, mais instintiva do cérebro, que é o sistema límbico, tá indo para cima, para córtex pré-frontal e para córtex cingulado anterior, tá? Então, é um circuito ascendente. Ele tem projeções do estriado ventral para o tálamo e do tálamo para córtex, tá? Córtex pré-frontal, ventromedial e o cingulado anterior, tá? E é uma conversa de duas vias. Vocês têm também a ligação, depois, a resposta da córtex pré-frontal, ventromedial e a córtex cingulado anterior para o tálamo, tá? Normalmente, você tem também o top-down. Você tem a racionalização, a córtex pré-frontal freando essa busca, tá? Quando você entra numa situação já de abuso e de adicção, a córtex deixa de conseguir frear esses comportamentos, deixa de passar para a córtex. Então, é só uma coisa instintiva mesmo. O teu sistema límbico manda já para o estriado a mensagem de que você tem que sair atrás da droga, tá? O estriado, novamente, é o movimento. Então, é o ato físico de procurar a droga. Então, numa situação que ainda não é de abuso, quando você se lembra, vamos falar de uma coisa bem comum a nós todos. Você se lembra que você comeu chocolate na última vez que você estava na TPM e o chocolate te deu prazer. Então você tá chegando na TPM de novo, você vem com essa memória. Aí o que acontece? O teu sistema límbico manda pro teu tálamo e pro teu estriado a mensagem, vai procurar chocolate. Só que isso vai para a córtex pré-frontal e na córtex pré-frontal você freia. Então você faz um juízo de valores, você racionaliza, você fala, não, eu já estou muito gorda, não vai fazer muito sentido agora eu sair desesperada comendo chocolate, porque mesmo que eu coma chocolate, todo chocolate que eu encontrar, não vai adiantar nada, eu vou querer buscar mais depois. Só vai servir para me engordar. Deixa eu dar uma segurada nisso. Tá? Então, esse é o circuito da impulsividade. Tá? Então, você deflagra a busca de uma substância ou deflagra um comportamento, tá? Comprar, por exemplo, jogar. Só que quando você não está na situação de abuso ou de adicção, você corticalmente consegue frear isso. Quando você já entra no padrão de abuso, você já dissocia isso, tá? Você dissocia essa parte reflexiva, que a gente chama de top-down, ou de cima para baixo, que é a córtex, que é a parte superior, freando a tua busca, freando o teu estriado, então te segurando no lugar, não te deixando ir buscar a droga, tá? E fazendo a racionalização. E aqui o circuito da compulsividade, ele é dorsal, tá? Aqui é uma inibição da resposta motora. Como que isso acontece? O circuito ascendente, o circuito bottom-up, ou seja, do límbico, do tálamo para a córtex, ele começa do estriado dorsal para o tálamo e do tálamo para o órbito frontal, tá? E o córtex órbito frontal é que é o nosso freio básico do comportamento, tá? Então, o pré-frontal, principalmente o órbito frontal, é o freio. Ele vai frear a tua resposta compulsiva à situação, tá? Então, assim, o sistema límbico manda uma mensagem para o tálamo para deflagrar a busca da droga ou do comportamento ou do que for
por causa de uma memória negativa em relação à abstinência. Você então tá já dependente, você parou a droga, parou o comportamento, parou de comer açúcar, você se sentiu mal, você teve a síndrome da abstinência. Isso ficou registrado na tua memória, tá? Na amígdala, no hipocampo. Quando essa memória ela é resgatada, então quando pistas te dão já, pistas externas ou pistas internas, que seria a fissura, a vontade absoluta de utilizar aquilo, essa memória negativa, essa memória da síndrome da abstinência aparece, estimula o sistema límbico, que vai mandar para o estriado dorsal a mensagem para te fazer buscar a droga ou teu comportamento. Tá? O estriado é que vai dar a resposta motora, te faz se mexer para ir buscar. Tá? Esse estriado dorsal manda mensagens para córtex pré-frontal, principalmente órbito frontal. Tá? Só que na situação de dependência, isso já está dissociado. O órbito frontal não consegue mais bloquear a tua reação de buscar a droga, tá? Então, ele deveria ser modulado pelo pré-frontal, pelo órbito frontal. Só que na situação de compulsão, na situação onde você já está dependente, isso daí dissocia, tá? A córtex, ela fica apagada, digamos assim. Aí você já tem só a compulsão. Você não consegue mais frear corticalmente a busca da droga ou a manutenção do comportamento. Aqui é a mesma coisa, só mostrando os centros, tá, em relação aos estímulos. Então aqui, do lado esquerdo, a gente tem o paciente que não está dependente, então ele busca impulsivamente a droga, tá? Em relação ao circuito da recompensa. Então, ele usa a droga e aqui, olha, aqui em cima, no núcleo accumbens, existe uma liberação de dopamina, tá? A gente tem aqui está representada a encefalina, mas as endorfinas são as mais conhecidas e mais faladas, tá? Do sistema opioide. Mas encefalina e endorfina agem do mesmo jeito. Lembram? Estimulando a liberação de mais dopamina, de mais serotonina e de mais elas próprias, tá? Então, aqui a via da recompensa, como a gente já viu no accumbens. Aqui embaixo, a área tegmentar ventral, que é a que vai deflagrar a liberação da dopamina, tá? Então, os estímulos todos que são recebidos na área tegmentar ventral e fazem com que dopamina seja liberada no núcleo accumbens e exista aquela amplificação da cascata da recompensa. Bom, aqui a parte de baixo, numa situação de estresse, você tem a amígdala mandando, lembram que a gente acabou de ver? Mandando a memória, os estímulos da memória do prazer, tá? Para o eixo hipotálamo-hipófise é liberado o CRF, que é o fator de liberação de corticotrofinas, que lá no locus cerúleus vai aumentar a liberação de noradrenalina, tá? Porque o estresse é basicamente isso. O estresse é a noradrenalina periférica aumentando. Isso vai fazer com que estímulos cheguem na área tegmentar ventral, tá? E deflagrem a busca da droga, porque você começa a ter um estímulo que deveria ser relacionado com a dopamina sendo jogada no sistema límbico. Só que se você não usou a droga, você não tem dopamina no sistema límbico, você tem só uma memória aqui da amígdala. Então a amígdala manda a memória do uso da droga, do prazer que você teve.
E o circuito aqui de cima, olha, esse vermelhinho, ele vai se comportar como se você já estivesse usando a droga. Só que você não tá. Então o sistema límbico fala, tá, mas cadê a dopamina? Então aí você deflagra o comportamento de buscar a droga. Do lado direito, a gente tem já na situação de dependência que envolve a compulsividade. Então, aqui embaixo, olha, a memória já não é mais do prazer. A memória aqui já é da abstinência, do que te aconteceu quando você não tinha a droga. Isso daqui na situação da dependência está super estimulado. Então, você tem a fissura, você tem uma memória muito intensa do que aconteceu com você quando você não estava usando a droga. Então, perceba que aqui a parte de cima, olha, do prazer, a parte da dopamina do sistema límbico, ela está diminuída. Não importa mais o prazer. Tá? Nesses desenhos, o que está em vermelho é que está mais estimulado. Então, no não dependente, está estimulada a área do prazer, olha. Dopamina no límbico. No dependente, o que está já hiperestimulado é a memória da falta da droga. É a memória da síndrome de abstinência, te levando a uma reação de estresse ainda mais intensa, que vai te levar a buscar a droga, mas só para que você não se sinta mal. Isso já não envolve mais a recompensa, não envolve mais dopamina no accumbens, tá? Envolve só a busca da droga para que você não se sinta mal. Então, o sistema do estresse é mais ativada, ou é praticamente só ativada, na fase compulsiva da adicção, tá? Que é justamente a dependência. Bom, quando a gente está começando o uso de uma droga ou de um comportamento, a gente tem que jogar a dopamina no sistema límbico, no accumbens. Todas as drogas de abuso fazem isso, tá? Só que por vários mecanismos, tá? Então, você pode ter uma droga que estimula diretamente a liberação de dopamina no límbico, como, por exemplo, os psicoestimulantes, anfetaminas, cocaína, metilfenidato, enfim. Você tem outras drogas que aumentam a serotonina e a serotonina aumenta a dopamina. Por exemplo, drogas alucinógenas, drogas de balada. Temos drogas que aumentam a acetilcolina. A acetilcolina vai liberar dopamina no accumbens, tá? Por exemplo, a nicotina. Temos drogas que aumentam as endorfinas e encefalinas, que são essas azuisinhas, tá? Por exemplo, drogas opioides, morfina, heroína, fentanila. Temos drogas que vão atuar no sistema endocannabinoide, tá? Que são essas salmão. Então, nós temos várias possibilidades, tá, de jogar a dopamina no sistema límbico, tá? Mas no final é dopamina sendo jogada no sistema límbico. Tá, vamos dar só uma retomada do ciclo da adicção para relembrá-lo. Então, a fase da impulsividade se baseia em reforço positivo, tá? Em relação a uma memória de prazer. Então, não é um estresse negativo. Então, é um reforço positivo de uma memória de prazer que deflagra impulsivamente a busca da droga, tá? Isso também não pressupõe racionalização. Você vai procurar a recompensa de forma instintiva, de forma límbica, tá? De forma emocional. Quando você já está na dependência, que você tem o reforço negativo, tá? O condicionamento aversivo por causa da síndrome de abstinência. Então, você busca a droga, tá? Você tem a fissura pela droga, não para te dar prazer, só para não deixar você se sentindo mal.
tá? E esse ciclo de impulsividade e compulsividade, ele é uma decorrência de uma mal adaptação da via da recompensa. Porque a via da recompensa, ela tá o tempo todo funcionando no nosso cérebro, tá? Ela funciona para nós até para evolução, realmente. Para que a gente consiga fazer coisas que nos levem à evolução, à manutenção da espécie, à evolução da espécie. Por exemplo, comer, procurar o calor quando você está com frio, procurar um abrigo, fazer sexo, porque você precisa reproduzir, a espécie precisa que se reproduzam os indivíduos. Tudo isso precisa da recompensa. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem a parte fisiológica, o estímulo levando a uma sensação de recompensa. No sistema límbico, você tem a dopamina, tá te levando ao comportamento de você desejar de novo ter aquela sensação. E você tem os opioides, por exemplo, endorfinas, encefalinas, os nossos opioides endógenos, relacionados ao aprendizado disso, tá? Então, você tem ali a mobilização das endorfinas, que vão fazer uma estimulação lá na amígdala e no hipocampo, te fazendo aprender a ter esse prazer e a se lembrar dele. Então, a dopamina é responsável pela busca instintiva, pela busca impulsiva do prazer. E as endorfinas pelo aprendizado da recompensa. Tá? Então, quando você liberou as endorfinas do sistema límbico, o teu hipocampo, a tua amígdala começam a aprender que utilizando essa droga você teve essa sensação de prazer. Tá? Quando isso sai do fisiológico, você desregula isso, você desadapta, como o pessoal chama, tá? O ciclo. O que acontece? Essa parte dopaminérgica da coisa te leva à busca impulsiva. Aí você tem a recompensa, só que você não mais racionaliza isso. Você vai o tempo todo buscando, tá? Em forma de binge, que é aquela utilização extensa por pouco tempo, tá? Quando você deixa de usar, você volta na memória do prazer, volta a buscar a droga, volta a ter o binge, tá? Até o ponto em que o teu cérebro se adaptou à presença da droga, você fez uma neuroadaptação, tá? Que vai fazer com que a ausência da droga te leve aos sintomas da recompensa. E você cai no ciclo da compulsividade. O estímulo já não te dá mais prazer, acabou o prazer. Mas você usa para não se sentir mal. Aí você desencadeia um hábito de uso só para não se sentir mal. Um hábito compulsivo. Então você usa a droga sem pensar e sem sentir prazer nenhum. Você só tem medo de se sentir mal. E como que a gente trata? Como que a gente volta a regular o nosso centro de recompensa? É muito complicado, tá? Muito. O que eu vou mostrar para vocês é o que está se buscando hoje em dia, que as evidências clínicas vem mostrando que é o que funciona mais, que é o tratamento baseado na própria adicção. Tá? Como diz o Stahl, eu tirei tudo isso do livro do Stahl. É basicamente isso, abuse o seu caminho até a abstinência, ou seja, você usa o próprio abuso para ir se tratando, para ir diminuindo esse abuso. Beba o seu caminho para a sobriedade, então você vai usando álcool e utiliza esse uso do álcool para reduzir o uso, a gente vai ver como. Injete o seu caminho para longe da heroína também. Enquanto você usa heroína, você pode estar tratando esse vício. Fume o seu caminho para longe da nicotina, mesma coisa. Então você vai fumando, conforme você fuma, você consegue ir reduzindo o teu vício em nicotina, tá? Como assim? Você vai utilizando o aprendizado, porque se você aprende o prazer,
e você coloca no teu cérebro uma memória de prazer, e se você aprende a abstinência, você aprende que os sintomas da abstinência são ruins, você pode usar isso para ensinar o teu cérebro a utilizar a droga e não ter prazer. Então você dissocia a droga do prazer. Vamos ver como. Então, no que se baseiam esses novos tratamentos? Primeiro, nenhum dos tratamentos que a gente utiliza atualmente, que estão nas diretrizes, nenhum desses tratamentos bloqueia a passagem do ventral para o dorsal, ou seja, da impulsividade para a compulsividade. Ou seja, a parte 2, nenhum deles consegue impedir que o abuso se transforme em dependência. Além do que, a gente não consegue ainda entender a adaptação neuronal, ou seja, por que você tem uma adaptação neurobiológica do cérebro à droga? Por que você adquire uma dependência? Por que teu cérebro começa a usar a droga ou o comportamento, enfim, como se fosse parte dele? A gente ainda não sabe como isso acontece, então a gente não consegue bloquear. Mas uma coisa que também nos leva a um problema sério é que normalmente o adicto, ele não procura o tratamento quando ele está tendo prazer. Ele não procura na fase impulsiva. Ele procura o tratamento quando ele já está dependente. Quando ele tenta parar de usar a droga e se sente mal. Ele percebe que utilizando a droga ele já não tem mais prazer nenhum. Só que ele não consegue parar por causa da síndrome da abstinência. Então ele já está negativamente condicionado. Então qual é a ideia? Quebrar esse condicionamento. Então você quebra a memória do prazer e você quebra a memória da síndrome da abstinência. Tá? Então a ideia é basicamente essa. Então como que você pode, usando a droga, chegar ao não abuso? O que você pode fazer? Você pode extinguir a recompensa. Você está usando a droga do mesmo jeito, só que você usa uma outra droga junto que impede que você sinta o prazer. Então, o uso da droga não te deixa ter abstinência. E essa droga que você vai utilizar junto não permite que a cascata da recompensa seja acionada. Então, você aí já cria um novo aprendizado. Você começa a aprender que o uso da droga já não te dá mais prazer nenhum. Tá? E como você está fazendo isso, você vai reduzindo devagar a droga para que quando você pare de vez, a abstinência não apareça. Então aí você consegue reverter o hábito, tá? Esse tipo de tratamento, ele começou na Inglaterra e na Escandinávia. Tá? E eles iniciaram isso levando em conta o que a gente acabou de ver e levando em conta também as recaídas, porque o abuso de drogas, a dependência de drogas, quando você está falando em recuperação, ela sempre leva com ela a recaída. A recuperação do adicto e do dependente sempre acompanha as recaídas, tá? Em média, de 7 vezes para mais, o paciente recai no uso, ele volta a usar. Então, se ele está recaindo, vamos aproveitar essa recaída. Vamos ensinar o paciente a usar a droga, mas com o medicamento junto, para ele já aprendendo, formando um condicionamento do cérebro dele, mostrando que o uso da droga não mais está desencadeando recompensa. Então você já dissocia o uso da droga da recompensa, do prazer, aí você quebra o hábito.
Então, o que se faz no alcoólatra? Normalmente você utiliza naltrexona. Naltrexona é um antagonista opioide, ele é um antagonista dos receptores das endorfinas, das encefalinas, tá? Que são os nossos opioides endógenos, são a nossa heroína endógena, a nossa morfina endógena. Então, cerca de 1 hora antes deles beberem, eles usam por via oral a naltrexona. A naltrexona impede que as endorfinas e as encefalinas amplifiquem a recompensa lá do sistema límbico. Então, com o tempo, ele vai bebendo, ele vai percebendo que ele não tem prazer nenhum bebendo, porque a naltrexona não permite, e ele quebra esse ciclo, tá? Ele quebra esse condicionamento positivo. Então, beber dá prazer. Para ele já não tá dando mais. Aí você tá extinguindo o hábito, tá? Então, ele bebe, só que ao mesmo tempo que ele bebe, ele usa um medicamento que não deixa ele ter prazer, que é a naltrexona. Tá, um grande problema da naltrexona é que ela é muito emética. Então, tem pacientes que vomitam muito quando usam naltrexona. Tá? Então, aí já é um problema. Então, existem outros antagonistas opioides que estão sendo agora desenvolvidos justamente por causa disso. Mas a ideia do uso é a mesma, tá? É você bloquear os receptores opioides, receptores de endorfinas, encefalinas no nosso cérebro. Aí você diminui a cascata da recompensa e o álcool já não dá mais prazer. Mesma coisa quando o paciente está utilizando opioides, heroína, fentanila, morfina. Só que aqui você precisa da naltrexona injetável, tá? Então você injeta na veia, porque a heroína é injetável e a fentanila também. Você injeta junto a naltrexona. Então a heroína já não te dá mais prazer, tá? Então você começa a utilizar a heroína, aprendendo que ela não dá mais prazer, você vai reduzindo o uso até que você para de utilizar. E você não vai ter abstinência porque você está usando a droga. Então você vai parar devagarzinho. Que é o que a gente vê nesse esquema, tá? Então, como a gente já viu, olha aqui a impulsividade levando ao uso em binge, então uso excessivo rápido pelo prazer. Aqui, passando para a compulsividade, onde você já tem a dependência, tá? Aqui, nessa fase, utilizando a naltrexona injetável, tá? De liberação lenta, você vai extinguindo a relação entre o uso da droga e a via da recompensa. Acaba essa antecipação do uso, porque você quebra essa memória, tá? Você vai extinguindo o hábito, a memória daquele ciclo de utilização prazer ou de utilização, de não utilização e medo da abstinência, tá? Então você quebra isso utilizando a própria droga, mas junto com esse medicamento. Em termos da nicotina, a gente usa uma outra droga, que é a vareniclina. A vareniclina, ela age no mesmo receptor que a nicotina, que são receptores de acetilcolina, chamados nicotínicos, justamente por causa da nicotina. Só que essa vareniclina, ela não dá prazer, ela não consegue jogar no sistema límbico dopamina suficiente para dar prazer. Só que ela consegue ligar no receptor mais do que a nicotina. Então, quando você usa a vareniclina junto com nicotina, é a vareniclina que vai ligar no receptor. A nicotina não consegue, porque a afinidade da vareniclina é maior. Então, você não deixa a nicotina ligar, mas a vareniclina ligada não dá o mesmo efeito de prazer que a nicotina dá. Então, ela não permite que exista o prazer, tá? Então, você dissocia o comportamento de fumar do prazer e do reforço, tá? A nicotina, entre as drogas de abuso, é a mais difícil de você retirar, principalmente porque ela começa o efeito dela no cérebro em receptor de acetilcolina. E a acetilcolina, ela é
o neurotransmissor inicial da memória e do aprendizado. Então você aprende muito rápido a utilizar e você tem uma memória de prazer muito forte, porque na amígdala e no hipocampo a transmissão colinérgica é muito presente. E a nicotina estimula diretamente as vias colinérgicas. Então ela estimula muito mais rapidamente a memória do prazer, da euforia, enfim. E o aprendizado da utilização. O aprendizado de que se você fuma, você tem aquela sensação. Tá? Na presença da vareniclina, isso daí você consegue dissociar. Porque ela vai usar o mesmo receptor, só que ela não vai dar o mesmo prazer. Ainda utilizando as mesmas bases, a gente tem formas de psicoterapia mediada por alucinógenos. Então, dissociação terapêutica é o que se chama, como se chama. Na década de 60, se usava muito terapia assistida por LSD. Na Inglaterra tinha muitas clínicas de LSD. Hoje em dia o LSD já não é mais usado para isso por causa dos flashbacks. Então o paciente pode ter uma alucinação mesmo sem usar o LSD e fora da clínica. Então ele pode se colocar numa situação de risco. Então, por causa disso, a LSD já não se usa mais. Hoje em dia está se usando o MDMA, a psilocibina, que vem dos cogumelos, e a ketamina, que é o anestésico, tá? Que é o Special K. Aí, com isso, você induz um estado dissociativo, tá? Ou místico em algumas situações, dentro do consultório, que é para o terapeuta já conduzir a psicoterapia com o paciente dissociado. Então, o psicoterapeuta tem mais facilidade, primeiro, de enxergar, entre aspas, o que o paciente tem lá dentro da mente. É como se ele estivesse sonhando na tua frente. E, por outro lado, como o paciente está dissociado, você consegue direcionar o paciente, ou ele se direcionar na tua frente, tá? Para o estímulo que você está querendo privilegiar. Então você consegue fazer até como uma terapia cognitivo-comportamental. Você consegue mudar padrões de pensamento e de comportamento com esse tipo de manipulação. Então, utilizando ketamina ou cetamina em português, como é que a gente faz? Com o uso da ketamina, e hoje em dia a ketamina é usada até como antidepressivo em depressão resistente. Ketamina é um anestésico, tá? Um anestésico geral. Mas ela é usada como droga de balada, que é o Special K. Então é uma droga que te faz uma dissociação. Mas se você faz isso na presença do terapeuta, o que acontece então? Você consegue promover a plasticidade neuronal pré-frontal, tá? Para você quebrar aquela migração do ventral para o dorsal, ou seja, a passagem da impulsividade para a compulsividade. Então você estimula a tua córtex pré-frontal, tá? Para fazer aquele freio do comportamento. Então você aumenta, você fortalece a capacidade que o paciente tem de frear os comportamentos, de racionalizar. O terapeuta consegue mostrando para o paciente como ele faz isso, porque ele vai estar com a ketamina dissociando a córtex pré-frontal dos outros estímulos. Então você pode estimular a córtex pré-frontal durante a terapia. Então você, entre aspas, fortalece as vias que envolvem principalmente o orbital frontal, que é o freio do comportamento. Aquela LTD. Então você aumenta ali fatores de crescimento neuronal que vão fortalecendo aquela via. Então você quebra aquela parte instintiva da busca da droga. Você fortalece o controle cortical. Bom, com a psilocibina, a gente já tem ensaios clínicos em depressão, ansiedade, toque,
em algumas adicções. A psilocibina ela tem vantagens ou ela tem diferenças em relação à cetamina ou à MDMA? Isso não se sabe ainda. Tá? E também não se sabe qual é o papel dos receptores de serotonina, tipo HT2A, que é um receptor pré-sináptico, que aumenta a liberação da serotonina ou da dopamina ou das endorfinas, tá? Depende de qual neurônio. Então, a gente não conhece ainda o papel desses receptores, tá? E daí? E daí que a psilocibina age mais nesses receptores HT2A do que o MDMA e a cetamina. Tá? Tanto o MDMA quanto a ketamina agem em receptores de serotonina. Tá? Mesma coisa. Só que não se sabe o quão agem desse HT2A. Porque o HT2A ele é mais estimulado pela psilocibina. Então a gente não sabe ainda se ele é mais importante do que os outros receptores de serotonina. Porque se ele for, a psilocibina vai ser mais útil do que os outros alucinógenos, porque ela age mais nesse receptor do que nos outros receptores da serotonina. Tá? Mas isso ainda não se sabe. Mas a ideia é a mesma, é você alterar a plasticidade do cérebro, para que você faça com que a córtex, principalmente pré-frontal, consiga prevalecer em relação ao sistema límbico e às memórias do hipocampo, da amígdala, etc. Então, você conseguiria racionalizar, controlar a tua utilização das drogas. Em relação à MDMA, ela é utilizada para você conseguir um estado empático. Quer dizer, se você utiliza no paciente, você aumenta a empatia do paciente pelo terapeuta. Então, assim, você utiliza, o paciente se torna mais propício a colaborar com a terapia. Então, você consegue explorar com o paciente memórias da abstinência, que são melhoras dolorosas, sem o paciente ter medo do sofrimento. Ele passa a confiar mais no terapeuta, entre aspas, né, por assim dizer. Mas é como se fosse. Então, você coloca o paciente no estado psicológico seguro, onde ele pode explorar memórias ruins. Tá? Como a gente está falando aqui de adicção, memórias de sintomas da síndrome de abstinência. Aí o terapeuta consegue contextualizar essas memórias e reduzi-las. Consegue mostrar para o paciente que não é uma coisa tão assustadora quanto ele tem medo de que seja. Tá? Então você vai revivendo a memória dele, tá? Num estado onde o paciente se sente seguro, onde o paciente se sente mais próximo do terapeuta, fazendo com que ele passe a confiar também nele próprio. Então, você aumenta a plasticidade do cérebro do paciente, aumentando fatores de crescimento dessas vias de neurotransmissão que permitem que ele se sinta mais seguro, entrando em contato com o sofrimento. No caso particular que a gente está abordando, o sofrimento induzido pela síndrome de abstinência. Então, você fortalece o paciente em relação à própria dependência. Então, ele passa a ter menos medo de parar com a droga. Tá? Então, tudo isso já é feito. Existem clínicas que fazem isso. Muitas delas ainda em ensaios clínicos, outras já na terapêutica mais massificada. Mas eu estou mostrando para vocês essas formas de terapia porque são o futuro. Tá? É o que está tendendo a aumentar. Tá? Tanto a terapia com drogas quanto com naltrexona, com vareniclina. Então, você usar a própria droga e aproveitar o uso da droga para tratar a dependência, para tratar o abuso, quanto a psicoterapia utilizando drogas de abuso, tá? Que são essas drogas psicoestimulantes.